pessoal, então após a instalação aí do Multipass, né, com o objetivo aí de facilitar a nossa criação de máquinas virtuais por linhas de comando, né, eu estou aqui no terminal do macOS, né, vocês aí podem abrir se você utilizou, instalou, né, o seu Multipass no Windows ou no Linux, né, você vai abrir o PowerShell no modo administrador e no Linux você vai abrir o Shell lá para executar os comandos do Multipass. Então eu vou mostrar alguns comandos básicos aqui de criação de máquinas, né, utilizando o Multipass, para deletar essa máquina, de montar um compartilhamento entre a máquina física e a máquina virtual, né, é bastante útil o Multipass, tá certo? Então vamos lá. Então o comando para criar uma máquina usando o Multipass, né, é o Multipass launch "-n", que vai ser o nome da máquina, então vamos colocar aula. "-c", a gente define a quantidade de núcleos que essa máquina vai ter, então vamos colocar 2. "-m", a gente define a quantidade de memória RAM que a gente vai utilizar, então vou colocar 2 GB. Obviamente você vai adequando aí de acordo com a sua realidade, né, sua condição de máquina. E vamos colocar o tamanho de disco como 20 GB, ok? Aí ele vai criar então a nossa máquina virtual, ele vai baixar a imagem e criar a nossa máquina virtual. Ele vem automaticamente com o Ubuntu, ok? É só aguardar, ele vai fazer o download dessa máquina e criar essa máquina pra gente. A gente volta daqui a pouco. 2000 anos depois. Ok, depois que a gente realiza o download da VM, né, a gente pode verificar aqui com o comando multipass list, ou seja, para listar as VMs, né, que estão instaladas, ele vai listar quais são as VMs que a gente instalou. Então a gente tem uma VM com nome aula que a gente criou, né, e com a imagem do Ubuntu 20.04, ok? Ok, está instalado, está rodando, né? Como que a gente faz então para acessar essa VM, né? Então é possível a gente acessar essa VM utilizando o comando multipass shell e colocamos o nome da máquina, no caso aula, né? Observe que aqui, ó, eu estava aqui na minha máquina local, né? Thales Mac Pro, né? Agora eu estou na máquina Ubuntu @aula, que é o nome da máquina, tá certo? Então a gente consegue aqui, né? Dar comandos, por exemplo, né? Se eu der um ls aqui, você vai ver pwd, você vai ver exatamente qual o diretório que eu tô no /home /ubuntu, né? Se eu quiser criar um diretório aqui é possível, né? mkdir teste, ele vai criar, então tá criado o nosso diretório, né? Se eu quiser gerar um arquivo texto, eu também posso gerar, né? Vou dar um touch aula.txt. Isso tudo eu estou fazendo dentro da máquina virtual que eu criei, tá certo? Então a gente pode até desligar, restartar todos os comandos como se fosse uma máquina, né, normal mesmo ali que a gente utiliza, né? Então com o comando multipass list a gente consegue ver quais máquinas estão efetivamente rodando, tá certo? Outra coisa, se você fica na dúvida de quantos recursos está sendo consumido dessa máquina, enfim, né, um outro comando que é muito útil é o multipass info, o nome da máquina, no caso aula, né? Ele vai dar aqui, ó, quais são os recursos que essa máquina está utilizando. Deixa eu só subir aqui. Ele vai dar aqui, ó, que está utilizando, né? O espaço em disco está utilizando 1.3, né?
Questão de memória, 143 MB, né, de 2 GB disponível e tudo mais. Tranquilo? Útil também é o comando para deletar a máquina virtual, né? Então, eu vou só listar aqui as máquinas que estão disponíveis. Então, eu vou dar o comando multipass delete e o nome da máquina que eu desejo deletar, no caso aqui aula. Se eu repetir o comando list, você vai ver que a aula está com status, a máquina virtual aula está com status deletado, né? Mas é possível ainda com esse status, né, você recuperar essa máquina, fazer o recovery, né, com o multipass recovery. Para efetivamente você deletar essa máquina, você vai dar um multipass purge, ok? Se a gente repetir o comando multipass list, não tem nenhuma instância encontrada, tranquilo? De qualquer forma, né, a gente vai então deixar pelo menos uma instância aqui, porque vai ser útil nas próximas práticas, né, principalmente quando a gente começar a mexer com o micro K8S para fazer a integração com o Kubernetes e com o KAID, tá certo? Então vamos repetir os nossos comandos, vamos montar mais uma máquina, né, multipass, já está listado aqui, né? Vamos rápido aqui. Multipass launch, vamos chamar a máquina agora de K1, ok? E com as mesmas configurações, 2 núcleos, 2 GB e 20 GB de HD, ok? Então ele vai criar aqui K1, né? Teoricamente vai ser um pouco mais rápido, porque a imagem já foi, o multipass já baixou essa imagem, né? Então ele vai criar de uma maneira bem mais rápida, tá certo? E a gente vai, nas próximas práticas, né, falar um pouco mais sobre o micro K8S, tá certo? Beleza, pessoal? Então, depois que a gente criou então a nossa instância, né, vamos só confirmar se tá tudo ok, né? Então vamos dar o comando multipass list. Confira essas fotos. Ok? Aí apareceu então a nossa máquina K1 que foi gerada, né? Mas se eu quiser desligar essa máquina, né? A gente pode até entrar nela para confirmar se está tudo certinho, né? Então vou dar o comando multipass shell e o nome da máquina, no caso K1 da instância, né? Tá aí, ó, Ubuntu K1, ok? E a gente também, através do multipass, a gente pode parar essa máquina. Então, com o comando multipass stop o nome da máquina, K1. Então, se a gente der um multipass list, vê que a máquina está parada, né? Se você der um multipass info K1, você vai ver que ela não está... Opa, desculpa. Info K1, você vai ver que ela não está consumindo nenhum recurso da sua máquina ali, tá certo? Para voltar com essa máquina, é só você dar o comando multipass start K1. Estou inicializando a máquina novamente. A nossa instância K1. Se a gente der um multipass list, tá ela aqui rodando. Se a gente quiser entrar novamente nela, só a gente utilizar o multipass shell K1. Tá certo? É bem prático a utilização do multipass e ele vai facilitar muito a vida da gente na geração dos clusters aí. Tá certo, pessoal?